Hoje de manhã eu fui dar um passeio de moto, tomar um café na estrada, aí lá encontrei um grupo de pessoas e em meio desse grupo tinha uma senhora já de uns 60 anos, 65 anos mais ou menos, já era uma senhora já idosa. E ali, a gente conversando, comecei a conversar com ela tal, ela falando que ela mora sozinha e que ela não tem filhos, não teve filhos, e mora sozinha. Aí eu comecei a pensar naquele momento ali dentro de mim, por que que uma senhora já idosa, nessa idade, bem sucedida, porque ela estava de moto também, estava com uma moto de alta cilindrada, cara. Mulher decidida daquela. Por que uma pessoa nessa idade não tem filho? Isso me chamou a uma reflexão. Aí eu perguntei para ela, poxa, a senhora nunca casou, nunca teve filhos, o que aconteceu? Ela me respondeu, meu senhor, eu me arrependo muito de não ter casado, não ter tido um filho, porque hoje já estou idosa e isso está me fazendo muita falta. No passado eu priorizei só o trabalho, eu priorizei a carreira, priorizei muito o dinheiro, e eu, na verdade, eu rejeitei muitos homens queriam relacionamento comigo, e eu não quis. Ou seja, o que eu entendi ali para a gente da Red, o que eu entendi ali, que aquela senhora idosa, ela tinha uma régua muito alta, cara. Ela exigiu demais, e ela acabou ficando sozinha. Aí eu comecei a fazer uma reflexão em cima disso, e eu comecei a lembrar de pessoas, de senhoras, mais ou menos na idade dela, gente que eu conheço, e que estão sozinhas também. E por que que essas pessoas estão sozinhas? Na maioria delas, na maioria delas, são divorciadas, mas outras são pessoas que nunca realmente casaram e nunca quiseram casar e hoje vivem uma vida, não vou falar de solitude, porque solitude eu conheço que é solitude, solitude é isso que eu vivo, tá? Então, na maioria delas, vivem uma vida de solidão. Pessoa, assim, um pouco triste. Aí eu comecei a refletir que as feminazas, elas enganam as pessoas. Engana. Fala que para que a gente não precisa de homem, para que homem? A gente pode muito bem viver só se se a gente está num casamento e a gente se torna a provedora daquele casamento, para que que eu quero uma pessoa do meu lado? Não tem sentido nenhum, não tem graça ter um homem assim do meu lado. Eu comecei a fazer essa reflexão e entendi, entendi muito bem. Por que que hoje tem tantas mulheres sozinhas e carentes, mas é pessoas idosas. E eu fico vendo que nessa idade não tem como ela arrumar ninguém. E também elas também não tem como, velho. 65 anos, 70, como é que vai arrumar quem nessa idade? Porque o tempo passou, a beleza já foi. A, sei lá, o vigor da juventude, né? Pelo menos o vigor ali de uma 40 a mais, é diferente, cara. O tempo tá adiantado para ela, tá, mas uma mulher de 40 anos é bonita, muito bonita. Uma mulher de 50 ainda é muito bonita. Se ela se cuidou, é bonita. Mas uma senhora já de 70, ela, né, não é que ela não é bonita, mas digamos, se torna menos atrativo para relacionamentos, bem menos atrativo. Aí eu começo a pensar o caminho que está indo muitas 40 a mais que estão pedindo a separação, muitas 40 a mais que se empoderam quando elas passam a ganhar mais dinheiro e que ela fala, esse cara que está do meu lado é um banana, eu não preciso mais de homem, eu não preciso de ninguém para me relacionar porque eu sou autossuficiente financeiramente. O problema que eu vejo aí é que elas se julgam, e de fato elas são autossuficientes financeiramente. O problema não é financeiro, o problema é quando bateu 60 e quando bateu 70, velho. O que que essas 40 a mais vão fazer da vida delas? Fala para mim. E é o caso dessa senhora, comecei a pensar,
Ela estava assim, de certa forma, eu olhei assim no olho daquela mulher, eu vi nela ali um olhar de tristeza, buscando um alto refúgio, buscando ter esperança um dia. E eu falei, caramba, como como as feminazes enganam as pessoas. E ela falou, se eu pudesse voltar atrás, é claro que eu teria um casamento, é claro que eu teria uma pessoa legal do meu lado. Mas o tempo para ela está sendo cruel. O Cronos não perdoou. O Cronos não perdoa ninguém, não perdoa as digníssimas, principalmente as digníssimas, ele não perdoa, cara. Passou a idade, passou o tempo, acabou. E esse, de fato, vai ser o caminho de muitas senhoras aí que pediram a separação e que querem viver aí uma vida mais de liberdade, achando que o tempo não passa para ela, achando que a vida é isso aí. A vida é isso aí, vamos divertir, vamos largar, vamos separar dos nossos maridos, porque viver a vida é muito bom, o tempo é muito curto. Só que elas esquecem que o tempo é curto, mas família é importante. E que um dia esse homem vai fazer falta na vida dela. E que um dia os filhos vão fazer falta na vida dela. Eu estava vendo um relato de um rapaz que ele falava, até gostaria de contar essa história no canal, que a esposa o largou e ele tinha um filho pequeno e o menino aprendeu a viver sem a mãe. Quando o menino tinha 11 anos, ela resolveu voltar para a vida dele. Só que o menino já estava com 11 anos e aprendeu a viver sem a mãe. Ele falou, ó, eu não te quero, mas você tem um filho comigo, eu não mando na vida dele, é ele que vai decidir. Aí a mãe tentou se reaproximar do menino, o menino falou, não, se você não me quis quando eu era novinho, quando eu tinha 2 anos de idade, ele tinha 2 aninhos quando largou, por que eu vou te querer agora? Você vê esse problema de separação, de rejeição, de casamento aí, custa caro mais tarde para as mulheres. Custa. E a reflexão que eu faço aqui nesse momento é a seguinte, cara. Quantas senhoras digníssimas aí, 40 a mais, que vão pagar o preço por uma rejeição, por uma separação de um casamento? Namoro, tudo bem, cada um vai para o seu lado, cada um recomeça as suas vidas. Na verdade, nem recomeça, dá sequência. Porque ninguém casou, porque ninguém teve compromisso familiar com nada. Mas uma pessoa que tem um casamento que faz de tudo para ele acabar, o fim dessa pessoa, dessa digníssima aí, é bem triste e bem complicado, viu? Bem complicado mesmo. Tamo junto. O que você achou dessa história? O que você achou desse conteúdo? Faça a sua reflexão também. Seja você homem ou seja você mulher, deixe seu comentário. Lógico, respeitosamente. Ninguém está aqui para atacar ninguém, não. A gente fez apenas uma reflexão, contei uma história de uma senhora de 65, 70 anos, é umas 60 a mais, digamos assim, tá? Que eu vi ali um olhar triste, e eu comecei a refletir que muitas mulheres hoje estão passando por isso, e muitas que são de 40 que estão se divorciando, vão passar. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com pelo menos um brother seu. Quero te ver no topo, porque lá é o seu lugar. De lá você jamais deverá sair. Se quiser agendar consultoria, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo, me segue lá, me chama no direct. Valeu? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.